Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. E hoje nós vamos realizar o primeiro jejum dos 52 dias. Às 15 horas, em todos os nossos templos, nós vamos abrir o primeiro jejum dos 52 dias e vamos dar início ao encerramento às 21 horas. Eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 15 horas, abrindo esse jejum. E em todos os nossos templos, nossos líderes estarão abrindo esse trabalho poderoso de clamor pela restauração da vida de todo o que crê. Você precisa de uma restauração? Deus quer restaurar a sua vida. Eu creio que o Senhor quer fazer uma grande obra na sua vida. Mas é dando passos de fé, como eu sempre digo. Sabe, eu quero aconselhar você, nesse 2013, buscar a Deus como você nunca buscou. Coloca mais força. Coloca mais força. Deus quer agir na sua vida. Eu creio que Deus quer fazer um grande movimento de milagres na sua vida. Dê esse passo de fé. Aceite o convite do Senhor. Se dê essa oportunidade. Porque quando a gente se abre para Deus, Ele pode agir na vida da gente. Faça a sua parte. E Deus vai fazer a dele. Por 120 anos, os muros de Jerusalém ficaram em ruínas. Mas quando um homem, com uma outra fé, um outro espírito, uma outra visão, assumiu a liderança da restauração dos muros, tudo foi restaurado em 52 dias. Então não é que não tem jeito. Não é. Talvez você está aí e acha que não tem jeito para você. Tem jeito sim. Se você buscar Deus e focar, Deus vai fazer uma grande obra. Você pode ter certeza disso. E falando de fazer a sua parte, Deus fazia dele, foi isso que aconteceu aqui com Abraão. Aqui em Gênesis 17, o Senhor disse assim para ele. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande, olha só o conselho, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de multidões. Não será mais chamado Abrão, mas seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de nações. E continuou falando, eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Agora olha aqui, Disso à parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. A minha parte é essa, é cumprir com tudo que eu lhe prometi. E a sua parte é permanecer íntegro, fazendo a minha vontade, guardando a minha aliança. Nessa sociedade
Deus faz a parte dele. E você tem a sua parte. E quando a pessoa assume a responsabilidade pela parte que lhe cabe, ela dá condições para Deus operar o impossível. Tudo que Deus prometeu a Abraão era impossível. Mas o Senhor disse, ó, da minha parte, olha isso aqui, ó, de minha parte, e olha aqui, ó, no versículo 9, de sua parte. A minha parte é essa e eu vou cumprir. A sua parte é essa e você deve cumprir. Sabe por que que muitas coisas não acontecem na vida de muitas pessoas? Sabe por quê? Porque elas não fazem aquilo que lhes cabe, que é a responsabilidade delas. Elas não fazem. Elas querem que Deus faça toda a parte dele, mas elas não estão dispostas a fazer a parte delas. Então elas pedem para Deus, elas imploram a Deus, elas fazem isso e aquilo, só que quando chega o momento delas obedecerem, delas agirem em conformidade com a palavra de Deus, elas não estão dispostas. Então, elas querem que Deus faça toda a parte dele, mas elas não estão dispostas a fazer a parte delas. Isso é uma sociedade. Deus tem uma parte e você tem outra. Ele tem uma parte e eu tenho outra. Aquilo que é de minha responsabilidade, eu tenho que assumir e eu tenho que fazer. Aquilo que é possível, eu tenho que fazer. O impossível, Deus vai fazer. Então, preste bem atenção. Talvez você não tenha estado atento para isso. Talvez você não tenha feito a sua parte. Deus já falou com você e chega na hora, você passa por cima. Acha que Deus vai fazer a parte dele sem que você faça a sua. Deus fala com você, ele dá a você promessas e diz a você, ó, faça assim, siga nessa direção, muda isso na sua vida, para com isso. Só que aí, ao invés de você fazer a sua parte, você passa por cima e fica esperando só que Deus faça dele. Só que acontece que as duas precisam trabalhar juntas. E eu me aproximo de Deus e Deus se aproxima de mim. Primeiro eu planto, depois eu vou colher. Compreendeu isso? Primeiro você planta, para depois colher. Então, tenha isso dentro de você. Tem uma parte que é sua, tem uma parte que é de Deus. Deus sempre faz a dele. Mas você tem que fazer a sua. Eu já falei isso aqui outras vezes. Às vezes achamos que nós estamos esperando por Deus e é Deus que está esperando por nós. Deus vai cumprir com aquilo que ele prometeu. Mas aquilo que é de sua responsabilidade, você tem que fazer. Aquilo que Deus já te deu direção para fazer. Que ele disse, para com isso, muda isso. Você tem que se submeter. Submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Olha, não tem nada que funcione mais do que a gente se submeter à vontade de Deus. Aquilo que a gente sabe que ele espera que a gente faça. Faça o que Deus já te mandou fazer. Faça a sua parte. Escuta o que eu estou dizendo. Ainda que seja muito difícil, renuncie para agradar a Deus. E Deus vai cumprir com a parte dele. Sabe por que Abraão pôde viver todas as promessas? Desfrutar? Porque ele fez a parte dele. Tinha parte de Deus e tinha parte de Abraão. Deus pode fazer a dele porque Abraão fez a dele. Entendeu? Faça a sua parte. Pode acreditar.
Deus vai agir poderosamente na sua vida. Dê passos de fé. Venha buscar Deus. Decida mudar de vida. Sabe, decida que você quer uma mudança no seu caráter, na sua visão, no seu espírito. Decida isso. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu vou fazer o que for preciso. Faça. Faça o que Deus tem te mandado fazer. Faça o que for preciso em Deus e Ele vai te honrar. E ainda que você diga assim, isso eu não consigo fazer, dê o primeiro passo e Deus vai te ajudar. Dê o primeiro passo e Ele vai apoiar você, Ele vai te dar força para fazer. Confia. Confia em Deus. Dê o passo de fé e Ele vai agir na sua vida. Às vezes a gente acha que, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso, meu Deus, vai. Vai sim. Dê o primeiro passo e Deus vai te ajudar. Se firma naquilo que você sabe que é o que Deus espera de você. Faça a sua parte. E Deus vai fazer a dele na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Sabe o que eu quero mostrar para vocês? Sabe o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que um dia essas pessoas precisaram de ajuda. Um dia essas pessoas chegaram à igreja aflitas, desesperadas, muitos com problema financeiro, muitos com problema de saúde, muitos com problema na família, com problema judicial. Um dia essas pessoas, ou muitas chegaram até com tudo isso de uma vez só. E essas pessoas, cada uma delas, passaram pelo que de repente você está passando. Cada uma delas passaram pelo que de repente você está passando. E elas venceram. Tem suas guerras até hoje, tem suas lutas até hoje? Com certeza tem. Com certeza tem, porque todos nós temos. A igreja tem as suas lutas. A igreja tem as suas guerras. Só que nós unimos a nossa fé. Nós unimos a nossa fé. Nós levantamos as mãos um dos outros. Nós entramos juntos nessa batalha. E muitos superaram. Muitos venceram as suas batalhas, as suas guerras. Então, eu quero mostrar para você que como elas venceram, e como elas um dia passaram a dor que você está passando, você também vai vencer. Levanta a mão, por favor. De novo, aqueles que passavam por um problema de saúde, levanta a mão, por favor, bem alto, por favor. Passavam por um problema de saúde. Cada uma delas, outro dia nós pegamos o testemunho de cada uma delas que passaram por problema de saúde e venceram. Levanta a mão, por favor, quem chegou passando por problemas financeiros, por favor, levanta a mão, por favor. Tem uma história muito bonita, cada um aqui tem uma história muito bonita. Se eu fosse escolher o testemunho delas, não daria tempo para a gente pegar. Problema conjugal. Quem chegou passando por problema conjugal, por favor, levanta a mão, por favor. Fala para mim rapidamente, bem resumido, como é que vocês chegaram à igreja? Tudo destruído, a família, o casamento, financeiro, tudo no fundo do poço mesmo. Era um passo, quando a gente chegou na igreja, foi a última chance que a gente estava dando para a nossa vida, para o nosso casamento, para os meus filhos, né? Então, o caminho era a destruição mesmo. E hoje? Uma benção, graças a Deus. Abençoado? Muito abençoado. Muito abençoado? Muito abençoado em todas as áreas. Essa moça, falei do testemunho dela.
essa moça que não tinha nem condição de trabalhar, não tinha nem condição de trabalhar, como é que está a sua vida hoje? Abençoada, muito abençoada e bem-sucedida cada vez mais. Como era antes? Era totalmente desequilibrada, louca. Louca mesmo. Louca mesmo. Não sei se alguém viu o testemunho dela, louca mesmo. Louca de passar merda nas paredes. E eu cheguei aqui nessa situação, tomando antidepressivo, calmante, e o médico já tinha me dado a sentença que eu ia depender disso para o resto da minha vida. E hoje faz 14 anos que eu estou aqui, e faz 14 anos que eu fui liberta de toda a medicação, liberta de toda a perturbação. Hoje eu ajudo pessoas a chegar ao equilíbrio, né? Porque, na verdade, é só Deus mesmo para poder fazer você ter esse equilíbrio. Abençoada. Abençoada. Profissionalmente, como é que... Abençoada, bem-sucedida e cada vez crescendo. Resumidamente, como é que era? Eu cheguei na igreja devendo para familiares, devendo para agiotas, devendo para bancos, apeco, dentes tudo torto, não tinha paz em casa, saí de casa umas 2 vezes, devíamos contas de luz, de água, casa era tudo quebrado, vidro, portas, por causa de brigas, né, violência, brigava muito com meu irmão, meu pai, onde nós dormíamos, o colchão tinha toalha, papelão embaixo, para a gente poder deitar. Era uma vida de humilhação, né? Até mesmo familiares da gente, quando eram eventos comemorativos, Natal, aniversário, a gente era visto sempre como um fardo para toda a família, porque tinha que pegar, levar, buscar. Trazer. Olha isso. Escutou? Era um fardo para a família, porque tinha que levar, buscar, tinha que ajudar. Exatamente. E enquanto a gente estava numa situação como essa, ninguém nos ajudava, ninguém ia lá em casa nos dar uma força. E foi só assumimos uma posição de nos tornarmos evangélicos, né, crentes, e a família toda caiu de pau. Mas, para a glória do Senhor, cada ano foi melhor do que o outro, e isso tudo graças à minha mãe, que orou por mim por quase 3 anos. Eu cheguei a estar dentro da igreja e quando a bispa pregava na ocasião e falava que Deus era o único Deus e só Ele que nós devíamos servir, e eu servia uma outra religião, não foi nenhuma nem 2 vezes que eu levantava assim no meio do culto e ia embora de raiva, de nervoso, que eu achava que ela estava falando mal da minha fé, da minha religião. E a gente começa a olhar os testemunhos e ver que a vida das pessoas mudavam, né? Foi difícil para mim. Eu cheguei aqui, eu tinha uns 23 anos e não tinha muita idade, mas já com 23 anos era difícil eu entender. Poxa, será que desde quando eu era pequeno até hoje tudo que eu fazia era errado? E hoje eu vejo que a pessoa precisa se abrir para isso. Quanto mais velho, mais experiente ela se torna, é difícil para ela entender, poxa, eu tenho 40, 50 anos, será que tudo isso que eu fiz até o dia de hoje era errado? Mas a gente precisa se abrir e ver o que acontece na vida das pessoas, porque se as pessoas estão sendo abençoadas, se nós temos um jornalzinho que todos os meses é recheado de testemunho, a gente liga a televisão, todos os programas têm um monte de testemunhos. Então não é inteligente você ficar brigando, lutando, contra aquilo que é um fato, né? Contra aquilo que está acontecendo na vida das pessoas. Então assim, a pessoa precisa se abrir para isso e experimentar. E quando ela se abre só um pouquinho, a vida dela, nossa, bispo, a vida dela muda de... Hoje você está abençoado em todas as áreas. Ô bispo, sem demagogia, sem hipocrisia, eu peço só o que é espiritual, porque eu conheço todo o Brasil, conheço os Estados Unidos, conheço a Europa, tenho minha casa própria no condomínio fechado. Hoje tem 3 carros na minha garagem, um Honda City, Corolla, o carro da Larissa, carro que é aquele lá? Um Cobalt, né? Tudo que eu quero vestir eu visto, onde eu quero passear eu passeio, o que eu quero comer eu como. Graças a Deus, eu estou extremamente feliz. Você, como é que você chegou? Bispo, eu cheguei parecido com o Tadeu, devendo bastante, só que eu já tinha vivido uma outra experiência. Eu vinha de uma outra denominação, eu comentei até com o senhor que na outra denominação, quando eu fui para São Paulo, numa posição gerencial, eu dormia como um burro e acordava como um jumento, né? E a minha mãe sempre, ela era evangélica e sempre pedia para que os filhos
convertesse. E meu irmão já estava aqui dentro da igreja. A minha irmã já tinha se convertido, mas eu era o resistente, como o senhor falou, ovelha negra, né, nesse sentido. E precisou Deus mexer na parte financeira, arrochar de uma forma tão grande que eu cheguei a perder bens, e a única saída que eu vi era procurar a ajuda dele. Você chegou desempregado? Desempregado, nome sujo, estava devendo. Na ocasião, eu tinha perdido 2 imóveis, né? E comecei a procurar, comecei a orar. Logo em seguida, já dizimar, ofertar, coisa que eu não fazia, eu era totalmente contra. Fazendo votos desafiadores, um deles até ao senhor, na hora que eu fui entregar para o senhor falou assim: Marcelo, é tua reserva? Eu falei, é. E o senhor falou assim, não tem como Deus não operar. E na outra semana Deus operou. Hoje como é que está a sua vida? Hoje minha vida está... Sim, Deus me restituiu das minhas coisas. O emprego que eu tenho, eu entrei por Deus, porque eu fiz a primeira entrevista. A primeira entrevista eles falaram, não tem condições, porque você tem um perfil mais vendedor. Dentro de 40 dias eu recebi uma ligação da mesma empresa me chamando para trabalhar, ficando aqui em Rio Preto, né? Até era uma posição melhor do que eu queria. Em termos financeiros, vem restituindo cada dia mais e logo, logo vai ter um novo testemunho. E o mais importante, bispo, 15 dias atrás, aconteceu a fatalidade que dentro de 48 dias a gente perdeu, eu perdi 2 tios e a minha mãe, né? E a minha mãe, um dia antes dela morrer, ela chamou meu padrasto no hospital. E ela pegou e falou para o meu padrasto a seguinte frase, que ela podia ir embora em paz, que o que ela tinha pedido para Deus, que era que os filhos dela estivessem na presença de Deus convertido, e isso aconteceu. Isso para ela já era a maior vitória da vida dela. Então, não tem como... Por cabeça. Totalmente. Hoje, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Jejum do propósito de fé dos 52 dias. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por essa vida, que talvez está vivendo um momento difícil e talvez não está conseguindo se submeter à sua vontade, mas ela sabe que o Senhor já prometeu a ela vitórias, mas está esperando que ela faça parte dela. Que ela deixe coisas que não te agradam, que ela tome decisões que vão te agradar, que ela se submeta ao Senhor. Porque não tem nada que nos leva mais a vitórias do que isso. Quando a gente é capaz de se submeter, de renunciar ao Senhor, para agradar ao Senhor. Que ela tenha essa capacidade de renunciar para te agradar, de sacrificar no que for preciso para te agradar. Passa do teu sangue sobre ela. Ajuda ela a fazer o que é preciso. Passa do teu sangue sobre ela, do alto da cabeça, a planta dos pés, e que ela não tenha mais nenhum temor, e que ela não se prenda a absolutamente nada, mas que ela haja no que for necessário, no que é necessário. Ajuda, meu Deus, porque o Senhor está dizendo a ela, dê esse passo de fé e eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Ajuda ela a fazer o que é preciso, ajuda ela a fazer a parte dela, que ela tome essa decisão agora. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E determino vitórias, milagres. Eu consagro ao Senhor agora. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam honradas, abençoadas, prosperadas, que elas tenham com abundância, que elas tenham com fartura, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta, Senhor, mais semeadores
desperta pessoas que têm sido abençoadas, alimentadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque essa atitude de fé realmente leva a pessoa a viver as suas promessas. Visita todos que oram comigo agora, meu Pai. Dá força, dá graça, levanta, restaura a fé, restaura a confiança, o ânimo. Oh, meu Deus, levanta essa vida com poder para a glória do teu nome. Visita cada um agora e faça uma grande obra. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar às 15 horas, abrindo o primeiro jejum da restauração, dos 52 dias. Venha buscar Deus, faça a sua parte. Venha jejuar, buscar a Deus, buscá-lo como você nunca buscou. Esteja nos nossos templos. Deus vai transformar a sua vida. Se presenteie com esses 52 dias. Você pode ter certeza que a única coisa impossível é você não viver o poder de Deus. Deus vai te honrar. O mesmo Deus que foi com Neemias, eu sei que ele será com você. Ele está te buscando para te abençoar. Deus está te buscando porque ele quer te abençoar. E ele vai te abençoar. Pode acreditar. Esteja entre nós. Nós vamos realizar 7 horas de jejum, de oração, joelho no chão. E Deus vai agir em nosso favor. Deus vai agir em teu favor. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Um bom dia, amém. Hoje, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Jejum do propósito de fé dos 52 dias. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Domingo, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor e início do 4º jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento às 18 horas, com o clamor da restauração. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar.